Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua santa palavra que foi lida pelo teu servo e pelo teu Espírito que a inspirou. E nós dependemos do Senhor, autor da palavra, para nos fazer compreender aquilo que está em sua mente. Porque a palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo. E nós queremos receber aquilo do Senhor para o nosso coração. Por isso pedimos que o Senhor fale. E tão somente o Senhor fale, para que somente o teu nome seja glorificado em nossas vidas, na tua igreja. E nós possamos sair daqui na certeza que ouvimos a voz de Deus e não do homem. E estarmos preparados a responder os apelos da tua palavra ao nosso coração. É em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nos capítulos anteriores que nós temos estudado de Marcos, e se vocês se lembram, nós começamos isso. Aí a gente pediu para deixar passar isso daí para lembrar, antes do senhor começar a pregação, de lembrar da conferência que vai ter no dia 3 em Cambridge. Tá bom. A gente não falou no começo. Sim, nós podemos falar no final, mas a conferência da Páscoa, os irmãos se lembram, vai ser no dia 3 em Cambridge. E tem um bus, um ônibus, o autocarro, que vai sair daqui. Ainda tem lugares, $20 por pessoa. Tem um pregador, pastor Paulo Pascoal, de Portugal, excelente pregador, gosto muito de ouvi-lo. Ele será o pregador da ocasião. E depois do grande encontro, nós teremos aquele jantar à moda portuguesa. E é de graça. Teve gente que falou: quanto eu pago no jantar? Não, a igreja que oferece a conferência sempre oferece o jantar de graça, porque todas as igrejas ajudam com um pouco para fazer o jantar. Então, você é nosso convidado, é nossa convidada. Não só os portugueses, como os hispanos que aqui estão também. São nossos convidados para esse encontro. Agora você pode dizer para a Erina que nós fizemos o aviso. E por favor, um aviso que a Erina pede é quem fez a reserva que pague, porque ela tem que pagar o ônibus. E ela não pode pagar, como diz o português, da algibeira, do bolso dela. Nos capítulos anteriores nós vimos que as pessoas buscavam Jesus por toda parte. Jesus, nos capítulos anteriores, demonstrou o seu poder sobre as forças do mal, sobre a natureza, sobre as doenças e até mesmo sobre a morte. Em tudo Jesus demonstrou que Ele é soberano. Como diz Hebreus, Ele está acima dos anjos. Ele é Senhor, Criador de todas as coisas. E as pessoas então maravilhadas com Jesus o buscavam, se aproximavam dele, e com isso ele podia atender o clamor, a fé daqueles que iam até ele. Neste texto que acabamos de ler, nós vemos um contraste. Nos capítulos anteriores, tudo mostrava um sucesso ascendente de Jesus. Parecia que nada podia impedir a expansão, o sucesso do Evangelho. Mas se você olha para estes 6 versículos do capítulo 6, você vai ver, se por atenção, um quadro um tanto diferente. Nos capítulos anteriores se manifestou a fé. Já nestes versículos, nestes 6 versículos do capítulo 6, se manifesta a incredulidade, a falta de fé. Nos capítulos anteriores, Jesus fez muitos milagres. Neste texto, nós vemos que a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres. Nos capítulos anteriores, nós vemos que Jesus foi adorado. Neste texto, nós vemos que Jesus é rejeitado. Geralmente eu prego sobre o poder da fé. E nós gostamos de pensar que a fé remove montanhas. Nós gostamos de falar sobre os heróis da fé. Gostamos de falar de pessoas que tiveram um encontro com Deus e por causa da sua fé suas vidas foram transformadas. Mas enquanto eu olhava para esse texto e via aquela palavra, ele se admirava. E depois eu vi que Jesus também se admirou
eu parei e pensei, o que dizer da falta de fé? Por que não paramos um pouquinho de pensar na fé e pensamos um pouquinho na incredulidade? O perigo da incredulidade, o perigo da falta de fé e as suas consequências. Na verdade, assim como na Bíblia há histórias sobre o poder da fé, você pode encontrar também na Bíblia histórias sobre o grande poder da incredulidade. A incredulidade é poderosa e ela causa danos. Você pode lembrar de Adão e Eva, logo lá no laboratório de Deus, no Gênesis, onde tudo começou. E o Senhor deu a palavra para o casal que não comesse daquele fruto, porque quando comesse certamente morreria. E como nós vimos no estudo de João, morte física e espiritual. Mas eles que andavam com Deus duvidaram, faltou fé, e as consequências foram terríveis. Toda a humanidade sofre por causa da desobediência daquele casal. Noé saiu pregando, e a Bíblia diz que ele era um pregoeiro da justiça no meio de uma geração corrompida e perversa. Só havia ele de crente, sua esposa, seus filhos, suas noras, e o mundo todo não cria. Mas ele preparou a arca da salvação. O povo não creu, e porque não creu, pereceu com o dilúvio. E assim há muitas outras histórias na Bíblia sobre o perigo da incredulidade. Assim como a fé é poderosa para salvar, nós vemos neste livro santo, a Bíblia, que a incredulidade é poderosa para condenar e levar a alma da pessoa ao inferno, a separação eterna de Deus, porque a incredulidade afasta as pessoas da verdade, afasta as pessoas de Cristo, e Ele é a verdade. E foi por isso que Jesus foi à cidade de Nazaré. Ele foi à cidade de Nazaré, onde ele viveu a maior parte de sua vida, para manifestar ali o perigo e a tristeza no coração de Deus com a falta de fé. Jesus nasceu em Belém, todos sabemos disso, mas a Bíblia diz que ele foi criado em Nazaré. Nazaré ficava nas colinas da Galileia, e era uma vila mais ou menos do tamanho de Arcona. Vocês já estiveram em Arcona? Aquela vila aqui perto, quando vai para o lago, tem muita plantação de cereja ali. Eu ia com a minha família quando era criança escolher cereja no pé. E Arcona tem 500 habitantes. E a cidade de Nazaré, segundo os estudiosos, tinha aproximadamente 500 habitantes. Então era uma cidadezinha assim pequena, uma vila. E Jesus foi a Nazaré, não para visitar os amigos e nem para almoçar com a família. Ele foi ali para mostrar a incredulidade naquele lugar. Ele veio para o que eram os seus, diz a Bíblia, e os seus não o receberam. Ele foi seguido pelos seus discípulos, e ali os discípulos tiveram uma aula prática. Os mestres geralmente ensinam nos bancos das escolas. Os alunos sentados numa sala de aula e ouvem a teoria. Jesus era um mestre ambulante. Ele ensinava enquanto andava. Ele falava e ele usava ilustrações da vida real. E aqui está um caso onde os discípulos precisavam estar preparados pelo que haveria de vir, pelo que no futuro eles haveriam de enfrentar. E Jesus os levou para aquela sinagoga que, conforme Lucas capítulo 4, ele costumava frequentar. E quando chegou o sábado, versículo 2, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. Muitos, ao ouvirem Jesus, ficaram admirados. Eles se lembravam do Jesus menino, se lembraram do Jesus adolescente, se lembraram do Jesus jovem. E naquele tempo, um homem só se tornava adulto aos 30 anos. Até os 30 anos ele ficava na casa dos pais. Havia mais sabedoria.
É claro que os pais às vezes ficam pedindo para o filho ir embora, porque tem 30 anos. Mas pelo menos só saía de casa bem formado. Hoje em dia os pais já põem para fora com 16, querem ficar livre e depois tem mais dor de cabeça porque o filho volta cheio de problema porque o mundo lá fora só estraga. Mas no tempo de Jesus saía com 30 anos. Então eles tiveram muito tempo para conhecer Jesus. Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai. E a profissão de carpinteiro naqueles dias não era simplesmente trabalhar na madeira, fazer móveis ou uma casa. O carpinteiro fazia também enxadas, ele consertava barcos, ele saía de vilarejo em vilarejo atendendo necessidades. Ele era um homem que tinha habilidade para muitas coisas. Não é como hoje, se a pessoa é um mecânico, se especializa só naquilo. É um carpinteiro, se especializa só na madeira. Não, ele tinha que ser um tipo daquele que sabe fazer tudo. Então Jesus era conhecido por aí. Todos puderam ver a sua vida, o seu viver, a sua maneira de ser e o seu trabalho. Mas também a carpintaria era um trabalho de certa forma humilde. E eles ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O ensino de Jesus e a autoridade, o poder com que falava, causou espanto. Em outras passagens você vê que eles diziam assim: nenhum homem fala como este. Até os próprios religiosos se admiravam que os seus líderes não tinham a unção e o poder e a sabedoria de Jesus. E isso causou espanto. E as pessoas ficaram admiradas. Mas a incredulidade, e aqui está o ponto, o que causou admiração em Jesus, não os deixou ver que Jesus era o Messias. Eles esperaram o Messias por centenas de anos. E quando o Messias chegou, eles não tinham olhos para ver isso. E como eu sei disso? Porque eles perguntaram: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Vemos aqui que a incredulidade é realmente uma força poderosíssima. A incredulidade causa muito dano, pois ela valoriza o material e não tem olhos para ver o espiritual. A incredulidade só vê aquilo que o homem pode fazer, aquilo que pode ser provado. Até o próprio Tomé, que andava com Jesus, disse: se eu não tocar a sua mão e o seu lado, de maneira nenhuma crerei. O problema é que a incredulidade é tão grande que às vezes nem vendo a pessoa crê. Eles viam Jesus, mas diziam uns aos outros: não é este o carpinteiro? Não é este o carpinteiro? Por quê? Porque eles não acreditavam que as mãos que trabalhavam na madeira poderiam operar tais milagres. E eles perguntavam: não é este o carpinteiro? Eles não podiam aceitar que um carpinteiro fosse o Messias. Ao passo que o crente, aquele que crê, fica admirado de pensar que o seu Messias pudesse fazer o trabalho de um carpinteiro. Que o Rei dos Reis pudesse ser tão humilde de fazer uma obra braçal. Mas porque Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Quem é espiritual discerne essas coisas, o que não discerne. Por quê? Porque ele pode ver a mão do homem, mas não consegue ver a mão de Deus. A incredulidade faz isso. Só quer ver aquilo que os olhos físicos da carne podem ver, mas não tem o coração aberto para as coisas do Espírito. Outra desculpa para não crer em Jesus foram estas palavras: não é este o filho de Maria? Na sociedade daqueles dias, esse título não era carinhoso nem respeitoso. Um homem era chamado e conhecido pelo nome do seu pai. Quando falava: não é este o filho de fulana ou
de Maria, ou seja, de Beltrana, de Ciclana, de quem fosse, era como que dissesse que não tinha um sobrenome, que ele era um filho que não conhecia quem era o pai. Então, de certa forma, podia estar havendo ali uma insinuação ofensiva. Muito embora estudiosos argumentam também, e isso pode ser um caso, que ele era chamado filho de Maria devido ao fato que José talvez já tivesse morrido. E José tendo morrido, ali a família que ficava era Maria e seus filhos e filhas. E ele sendo o filho mais velho, porque embora a Igreja Católica diz que Maria nunca teve outros filhos, isso vai completamente contra a Bíblia, porque a Bíblia diz, se você abre lá no relato de Mateus, de Lucas, que José não a conheceu até que teve o seu filho primogênito. Então a Bíblia diz que José conheceu Maria como mulher, como esposa, e até que teve o filho primogênito. Primogênito quer dizer primeiro. Se teve um primogênito, teve que ter o segundogênito, o terceirogênito, e vai daí para frente. Porque só de falar de primogênito já significa que teve o seu primeiro filho. Então, a simples palavra já mostra isso. Então, por ser o filho mais velho, ele herdava a profissão do pai. E por isso foi conhecido também como o carpinteiro. O que vemos aqui é que, de certa forma, a familiaridade com Jesus, sua mãe, seus irmãos, criaram um impedimento para que as pessoas crescem nele. Não porque ele tivesse qualquer coisa que desabonasse a sua pessoa, não porque ele tivesse um comportamento que não era digno, mas porque nós estamos falando aqui não é de um crente que na sua casa você passa por uma transformação e a sua família diz: realmente o Evangelho mudou essa vida. Nós estamos vendo um homem que diz ao povo da sua cidade, que o conheceu desde menino, que ele veio do céu e que ele é filho de Deus, que ele é o Messias que o povo esperava. E então, como eles conheciam a família, e eles até dizem: não está aqui o seu irmão Tiago, José, Judas e Simão, e se escandalizavam por causa dele. Por causa disso se viam impedidos. E assim, meu irmão, minha irmã, Jesus estava mostrando que, como foi em Nazaré, os discípulos precisariam estar preparados, porque onde eles fossem pregar esse Evangelho, seria a mesma coisa. Assim como foi em Nazaré, em nossos dias. Em nossos dias, nem todos crerão em Jesus. Nem todos crerão na nossa pregação. Jesus disse: se rejeitaram a mim, também rejeitarão a vós por causa do meu nome. Então nós não devemos nos desencorajar com isso, porque Jesus nunca enganou ninguém. A maravilha do Evangelho é que ele é claro. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se converter a Cristo não é um mar de rosas, não vai parar de sofrer, somente que você vai estar com o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso ao teu lado. O que outros sofrem e não têm, porque Pedro diz que todos sofrem, mas é melhor sofrer fazendo o bem, se esta é a vontade de Deus, do que por fazer o mal. E quando fazemos a vontade de Deus, Ele nos capacita. Eu noto também que Marcos não diz o que Jesus ensinou na sinagoga. Se você vai ao texto, não diz o que Jesus ensinou. Marcos está preocupado em relatar a reação das pessoas. Mas Lucas diz o que Jesus pregou. E Lucas diz que as pessoas se escandalizaram com o que Jesus disse. E eu creio que o relato de Lucas, embora muitos
estudiosos muito mais bem preparados que eu dizem que o de Lucas foi um incidente e o de Marcos outro, mas eu creio que o relato de Lucas e o relato de Marcos é o mesmo. E eu digo por quê? Jesus era conhecido na cidade desde menino. O líder da sinagoga, como eu disse, Jairo era o principal da sinagoga. Ele era o responsável por quem lia a Bíblia, quem orava, quem pregava. Era ele que dava oportunidade para as pessoas. E o principal da sinagoga devia conhecer Jesus desde menino, ou então jovem. E ele não faria o mesmo engano de convidar Jesus 2 vezes depois do que Jesus falou, porque Jesus falava alguma coisa que não era de acordo com o que os judeus criam. Eles estavam resistindo a Jesus como Messias. Por isso eu creio que foi o mesmo encontro, porque numa cidadezinha de 500 pessoas, uma vila, uma vez que um sujeito veio e pregou aqui na igreja e falou alguma coisa que o pastor acha que está errado, o pastor não vai convidar de novo. A igreja sabe quem ele é, não é assim? Então por que haveria Jesus de voltar na mesma cidade e eles darem oportunidade de novo? Então eu entendo que Lucas está explicando. E Lucas 4, 16 a 22 diz: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Qual era o seu costume? O costume de Jesus era ir à casa de Deus. Qual é o meu e o seu? Tiago fala de um costume que não é bom. Alguns que têm o costume de abandonar a sua congregação, e no dia de estar na casa do Senhor vão fazer outras coisas. E ele fala: não faça isso. Jesus é o meu exemplo. Ele foi como era o seu costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abriu, e entrou, e encontrou o lugar onde escrito está: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Não tem problema nenhum, porque eles deram o livro de Isaías e Jesus leu o que eles deram para ler. Até aí, tudo bem. Versículo 20: então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E essa escritura nada mais era que uma profecia messiânica. Era uma anunciação em Isaías de que o Messias faria essas coisas. E eles estavam dizendo: hoje vocês estão vendo a pessoa que esse texto está dizendo. Versículo 22: todos falavam dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Ele, filho da Maria, filho de José. Desculpa, eles não tinham falta. Quando a pessoa não quer crer em Jesus, ela pode arrumar todo tipo de desculpa. E estavam dizendo: não é este o filho de José, o carpinteiro? E para complicar mais, nos versículos 23 a 28, se você tem a sua Bíblia aberta, Jesus fala do amor de Deus para com gentios. Ele cita casos bíblicos, dizendo que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus atendeu uma de Serepta de Sidom. Ele começou a mostrar que o amor de Deus se estendia, não se retinha a uma sinagoga ou a um povo, mas que Deus amava todos. E isso levantou ainda mais a ira dos judeus ali presentes. O povo ficou profundamente ofendido. E o resultado foi que, se antes Jesus havia crescido em favor, em admiração, pois Lucas diz de quando Jesus tinha 12 anos de idade e ele foi ao templo, Lucas 2:52,
crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então ali em Nazaré, onde ele cresceu em estatura, cresceu em sabedoria, cresceu em graça diante do povo. Todos admiravam aquele jovem, diante de Deus e dos homens. Mas ao voltar em Nazaré, agora não mais como carpinteiro, seguido de 12 discípulos, e sabe mais lá quantos? E pregando na sinagoga, e dizendo que ele é o Messias, ele que os rapazes cresceram com ele, que os velhinhos viram crescer. Imagina, põe-se no lugar daquele povo. Cresceu também a rejeição. Isso nos faz ver que toda vez que o Evangelho é pregado com clareza, o Evangelho completo, não o Evangelho água com açúcar, gostoso de beber, mas o Evangelho que trata do problema do homem, não somente das bênçãos de Deus, mas do problema do pecado, que faz o homem e a mulher deparar-se com a sua realidade espiritual e que necessita de um Salvador. Poderá haver rejeição e escândalo, sim. Se você compartilha o Evangelho em Cristo e procura levar as pessoas a Jesus, não só convidar para vir para a igreja, mas mostrar que todos precisam do Salvador, você sabe do que eu estou falando. Há rejeição. É impossível pregar o Evangelho e não estarmos sujeitos a crítica e desprezo. Não quer dizer que vai acontecer isso, porque há pessoas que têm o coração aberto e querem ouvir. Mas você pode encontrar pessoas que vão desprezar, criticar e até se ofender. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo escandaliza. 1 Coríntios 1,18. E se você quer ler os versículos seguintes, na sua Bíblia pode ver. Eu só peguei o versículo 18. Paulo escreveu: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, o Evangelho sem a cruz não é Evangelho. Já estou crucificado com Cristo, disse Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho é isso, é morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida com Deus. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas têm que passar e tudo se faz novo. E muita gente não quer deixar as coisas velhas. Muita gente diz: quando eu estiver velhinho eu vou pensar em religião, agora eu quero aproveitar a vida. E às vezes morre antes de ficar velhinho, né? E acaba nem aproveitando o que podia aproveitar se tivesse Jesus na sua vida. Para o incrédulo, e por isso temos que pensar na incredulidade, o Evangelho é uma grande ofensa. O mundo nega o conceito de pecado. A sociedade moderna não crê que Deus criou o universo. Estão até hoje procurando uma explosão que falam daí que teve. E cada vez que descobrem um planetinha de nada nesse universo imenso, ou um asteroide que está caminhando, eles querem mandar uma peça lá para tirar um pedacinho, para analisar, para ver como é que o mundo foi criado. Tendo tudo na Terra funcionando tão perfeito, tão bem, podendo ver a mão de Deus, o homem fica procurando longe. E o pior de tudo, que chama a Terra de Mother Earth. É a mesma coisa que falar que você é parente do macaco. Onde foi? Fui no zoológico. Foi fazer o quê? Visitar meus parentes. Não vai, né? Mas a Terra não é minha mãe. Deus é o Criador. A Terra ela foi criada para o homem cuidar e administrar. Deus pôs o homem no jardim de Deus. O homem tem destruído, é verdade, tudo que Deus fez. E tanto a Terra não é tão poderosa assim que o homem destrói. Mas Deus ninguém destrói. Deus continua no trono. A sociedade moderna nega isso. Nega que Deus criou o universo. A sociedade moderna nega que haja céu e inferno. O homem moderno nega que haverá juízo final. Dizer que só Jesus salva o pecador, só Jesus, ofende até muitos religiosos. Porque há muitos religiosos que se dizem cristãos, que eles creem que Cristo salva,
mas Maria dá uma mãozinha. É corredentora com Jesus. Os santos todos que eu tenho em casa, eu não posso me desfazer. A carinha deles é tão bonitinho. Mas a Bíblia diz que o culto aos ídolos é culto aos demônios. Ah, Jesus salva, mas eu preciso guardar a lei, porque se eu não guardar a lei eu estou perdido. Não. Você guarda a lei porque o Senhor Jesus foi transformado e não para ser salvo. Então nós precisamos saber que nenhuma religião salva, e nem a nossa. Nem a nossa. E era isso que os judeus tinham dificuldade para compreender. Jesus estava mostrando que o mundo, Deus ama o mundo, ama a todos. Mas os judeus queriam pensar que era só eles. E nós precisamos saber isso. Embora pregamos a Bíblia é a verdade, a nossa religião não salva ninguém. Só Jesus Cristo salva. E se nós estamos salvos, não é porque sejamos melhores que ninguém, mas é porque a graça de Deus nos alcançou. Deus nos perdoou dos pecados e fez de nós novas criaturas. Era isso que Jesus mostrou. E assim nós aprendemos que ouvir o Evangelho não é suficiente para salvar ninguém. Ali estava Jesus pregando, as pessoas se maravilhavam, mas recusavam-se a crer nele. Portanto, não basta ouvir sobre Jesus. Não basta se maravilhar com a mensagem do Evangelho. É preciso fazer uma decisão pública, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim como domingo passado fizeram 3 irmãos aqui, hoje nossos irmãos da igreja. Dominique, o João dos Reis, o Marco. Levantaram a mão dizendo: sim, eu aceito Jesus. E sabe por que isso é importante? Porque Jesus disse em Mateus 10, 32 e 33: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se por um lado as pessoas se admiravam dos ensinos e do poder de Jesus, por outro lado, Jesus também ficou admirado com a incredulidade deles. Diz o versículo 6, estava admirado com a incredulidade deles. Você sabia que só há 2 vezes na Bíblia que encontramos Jesus admirado? A Bíblia só menciona 2 vezes em que Jesus se admirou. A primeira está em Lucas 7:9, quando ele admirou-se com a fé de um centurião romano. E ele diz que nem em Jerusalém ele encontrou tanta fé. Lucas 7:9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então Jesus se admira quando ele vê a sua fé. E Jesus se admirou em Nazaré pela falta de fé. Então, 2 coisas que admiram a Deus: a fé e a falta dela. Porque sem fé é impossível agradar. Portanto, assim como a fé tem poder, a incredulidade também tem muito poder. A fé em Cristo salva o pecador, mas a incredulidade o lança na perdição e destrói a sua alma. A incredulidade leva até a melhor pessoa para o inferno. Porque a Bíblia diz que não é por obras de justiça que alguém pode ser salvo, mas é pela fé em Jesus Cristo, porque é um dom de Deus. É necessário ter fé em Jesus, é necessário crer que Jesus é o Messias e recebê-lo como Salvador. Hoje, Jesus está visitando a nossa igreja, assim como ele visitou a sinagoga em Nazaré. E cabe às pessoas que ouvem a palavra de Deus convidar Jesus para a sua vida, crer no que a Bíblia diz sobre Jesus e recebê-lo como Senhor, Salvador. Não ignorá-lo, nem recusá-lo como fez o povo de Nazaré, mas confessá-lo publicamente como não só Senhor e Salvador, mas como seu Salvador e Senhor. Como o meu, não é concordar que Ele é o Salvador,
vai dizer, não, Ele é o meu Salvador. E a minha oração é que se você não fez ainda essa escolha, você possa fazê-la. Isso você não precisa de ninguém a não ser de si mesmo e da sua fé. Porque Jesus disse que Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio de Jesus. E com uma oração simples, você pode dizer, Senhor, eu reconheço que Jesus é o Salvador. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu confesso que sou pecador, que sou pecadora, e estou arrependida do meu pecado. Peço perdão, peço que o Senhor perdoa e salva a minha alma, porque a partir de hoje eu quero seguir Jesus no meu viver. Essa é uma escolha pessoal, que aquele que ainda não fez precisa fazer, mas aquele que já tem Jesus, todo dia precisa também fazer a escolha da fé. Porque muitas vezes você vê coisas maravilhosas na Bíblia e você acredita que aconteceram. E acredita que pode acontecer, mas na vida do outro que você acha que é melhor do que você. Ah, quem sou eu? Eu não mereço. Ah, se eu tivesse fé como irmão, Deus ia atender minha necessidade. Não. Ninguém merece. O que Deus faz na minha vida e na sua vida é por causa do amor dele. Ele diz por amor do meu nome. Isto é, por amor do nome dele. Não é por causa minha ou sua. É pelos méritos de Jesus. E muitas vezes a nossa fé fica impedida por causa disso, porque a nossa fé não está no poder de Deus, mas no nosso merecimento. A gente fica achando que se eu merecer, Deus faz. E então a gente justifica a nossa incredulidade dizendo, se eu fosse um crente mais dedicado, ou então, pastor, ora para mim, porque o pastor está assim com Deus, o pastor fala, está mais perto de Deus. Pastor, ora, mas você também precisa estar assim com Deus, senão não vai adiantar nada. Você precisa ter fé de que Deus ouve o seu clamor, não porque você é pastor, ou você é diácono, ou não, porque você é filho do Rei, porque você foi remido pelo sangue de Cristo, e não há posição mais honrosa do que ser filho de Deus, ser filho de Deus, porque você tem acesso à presença de Deus, e Ele ouve se você clama com fé, porque sem fé é impossível agradar, e aquilo que não é de fé, diz a Bíblia, é pecado. Até para orar, você tem que estar orando com certeza de que Deus vai te atender, e não só porque alguém te pediu para orar, mas porque no seu coração você crê que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E foi o que faltou na pequena cidade de Nazaré. Que não falte isso na minha e na sua vida, para que outros possam ver a nossa fé e querer saber a razão da esperança que há em nós. E nós podemos dizer, é Cristo, esperança da glória. Pai querido, nós nos curvamos à Tua majestade, ao Teu poder, e rendemos glória, louvor e adoração ao Teu nome, porque o Senhor vem nos mostrar o poder dessa pequenina palavra fé, e o perigo da grande palavra incredulidade, porque muitas vezes é mais fácil duvidar do que aceitar coisas tão simples, tão lindas, tão perfeitas, que o Senhor revela na Tua palavra. Nós queremos ser um povo de fé, Senhor. Nós queremos ser um povo que anda por fé e não por vista. Queremos ser um povo do Senhor, para conduzir outros também ao caminho da salvação, não só pelo nosso testemunho, mas pela nossa maneira de explicar com sabedoria e unção a Tua palavra. Abençoa-nos, portanto, e acrescenta a esta igreja aqueles que hão de salvar-se. É o que suplicamos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém.